Bem-vindo, seja bem-vindo a esse evento chamado Diálogo em Construção. É o segundo evento desse formato que estamos fazendo e acho bom explicar um pouco quem está. Faz parte de um programa da casa que criamos, o Observatório Socioambiental Luciano Mendes de Almeida. Todo mundo já ouviu falar de Luciano Mendes de Almeida. Então, o nome dele, para nós, jesuíta, é um nome que fala muito e que, na verdade, é muito mais que um jesuíta. É um bispo, é um homem da igreja no Brasil e até do mundo. Então, recuperamos esse nome para marcar um pouco esse observatório que foi criado aqui em Brasília, que serve toda a província jesuítica. E tem aqui dois colegas que também faz parte dessa base, são responsáveis desse evento chamado Diálogo em Construção. Levanta, se apresenta para nós. Guilherme Delgado. Tá. E Luciano Fazio. São os organizadores desse evento, que nós, olhando a realidade do país, a crise econômica, política, social, até cultural que estamos vivendo, diante dessa dicotomia, dessa divisão até as famílias divididas às vezes, né? Pró e contra, e este maniqueísmo está continuando, a gente achava importante construir um diálogo. Então, por isso chamamos esse evento Diálogo em Construção. E o primeiro evento que fizemos o mês passado foi sobre a democracia, a questão da democracia pós-impeachment. E nos falou sim, que é da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese, colega meu da comissão, e que nos falou um pouco sobre a democracia e os direitos, né, que é um homem formado em direito. E hoje, segundo evento, o tema é a reforma política. Reforma política não é a reforma que o Congresso está fazendo, o que pretende fazer, mas uma visão mais ampla. E convidamos, por isso, eminentes, gente de gabarito, que vai nos ajudar a conversar, que na verdade não é só escutar palestras, estamos aqui para conversar, para construir um diálogo, sendo cidadão responsável nesse país, e vai nos ajudar o deputado Patrus Ananias, aqui na minha frente, pode já sentar aqui, por favor, e ex-procurador-geral da República, todo mundo conhece, de Brasília, Cláudio Fonteles, que é um grande amigo de São Francisco de Assis, né? Mas, que infelizmente não é da experiência naciana, mas o Papa nos reconciliou. Então, mais tarde, eu vou passar uma lista, papel para assinar nome, para ter contato com telefone e endereço de e-mail mais tarde. Também esse evento não era previsto no orçamento da casa. Então, como luz, casa, tudo isso, e a casa não é muito rica aqui, a gente pede uma colaboração. Tem uma cesta que bem na porta da sala. Quem quiser colaborar, pode colaborar. O ano que vem vamos pensar outra maneira para sobreviver, porque nossa pretensão é continuar esse tipo de evento uma vez por mês. Normalmente estamos programando o último sábado do mês. Já de antemão aviso que o próximo evento não vai ser o último mês de novembro, que como nós entramos um pouco numa programação já feita da casa, não tem espaço, vai ser primeiro sábado de dezembro. E o tema vai ser a questão da previdência social. Em dois momentos. O momento de manhã vai ser uma conversa para explicar um pouco bem, nos informar como que funciona a previdência social. E à tarde, uma mesa mais de postura política, em movimento, organização, que vão falar aqui na mesa. Depois, até poder dar os nomes, já está marcado. Mas é importante, por isso, quando vai passar o papel, dar seu nome e endereço para ser acompanhado. Agora, estamos gravando, vamos gravar uma experiência nova, que no futuro queremos ampliar esse evento, não ficar só entre amigos como nós estamos aqui,
amigos, né? Mas ampliar o pessoal de longe a participar, que isso faz parte do projeto Observatório Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, que organiza uma rede. Então precisamos entrar nesses mecanismos de comunicação que dá mais impacto também sobre esse evento, sobretudo com a qualidade de gente que vem nos ajudar a pensar. O que é isso? É franciscano mesmo, é muito humilde, hein? Então, vamos começar, vamos então falar da palavra, vamos falar 30 minutos, 20, cada um 30 minutos, porque é importante nós realmente dialogar, né? E depois vai ter 10 horas, 10h15, mais um cafezinho para nos dar força e vamos até meio-dia. Só que o nosso amigo aqui, Patronaria, tem que sair um pouco mais cedo, isso, né? Ah, meio-dia. Então pronto. Então a gente tenta fechar meio-dia em ponto. São 9 horas em ponto. Então na palavra, não sei quem quer falar o primeiro. Agora é importante falar no microfone para poder gravar. Isso, quem vai então falar, vai ter que se levantar, vir aqui, e quando fala, se identifica para saber quem está falando. Eu esqueci de me apresentar, sou o padre Thierry, um nome bem brasileiro, com meu sotaque, hein? Sou padre jesuíta da casa aqui. Obrigado, Patrinho. Bom dia. Com muito carinho, quero saudar aqui as pessoas presentes, são muitos e muitas, né? Amigas, amigos. Então, primeiro quero externar uma satisfação pessoal de estar aqui. Na medida em que eu cheguei aqui, eu fui encontrando algumas feições bem conhecidas, né? Eu fiquei muito feliz. Já estava, né, gratificado pelo convite. Depois participar de uma mesa também com o Dr. Cláudio Fonteles é um privilégio. De doutor, né? É o despojamento franciscano, né? Agora nós estamos vivendo na igreja essa aliança, né? Dos franciscanos com os jesuítas, né? O Papa jesuíta põe o nome de Francisco, coração franciscano e a razão jesuítica, né? O espírito. Mas é muita alegria. E por falar também dos jesuítas, ontem foi o segundo dia de encontro com o Dom Luciano, viu? Porque ontem eu fui falar lá em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, no Fórum Social da Arquidiocese de Mariana. E deu para sentir que o Dom Luciano está muito vivo no coração, na memória das pessoas. Inclusive a publicação que me deram tinha uma foto dele. O povo lá está tratando o Dom Luciano como santo mesmo. Assim, já está... Oi? Muito forte, E as pessoas se referem a ele assim com pessoas humildes, né? Pessoas das comunidades eclesiais de base, das pastorais, dos movimentos sociais, se referem a ele com muito carinho, e eu também, né? Então eu estou muito feliz, agradecer esse convite. Eu fiz aqui algumas anotações sobre a questão, o tema proposto, sem nenhuma ambição maior que não seja a gente refletir juntos, né? Primeiro, eu achei tão bonito o título, Diálogos em Construção. Quero prestar aqui uma homenagem à reforma política. Nós estamos precisando muito de diálogo no Brasil hoje, né? Assim, diálogo entre nós, pessoas comprometidas, né, com a ética, com a justiça social, com os pobres, né? Diálogo com as pessoas também que têm compromissos com a democracia, com o respeito às pessoas que pensam de forma diferente. É um momento muito difícil, porque nós estamos vivendo um período de um sectarismo muito forte. Lá no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, a gente verifica isso, né? Assim, um nível de arrogância, de intolerância, né? Que pode comprometer o futuro da democracia no Brasil e está comprometendo seriamente, a meu ver, as conquistas sociais que nós tivemos no país nos últimos anos, né? Especialmente com base na Constituição de 88, que está sendo literalmente atropelada, desconstituída, e nos governos, especialmente nos governos Lula e Dilma, as políticas mais voltadas para os pobres estão sendo desconstituídas. Essa PEC 241, que agora é a PEC 55, foi para o Senado, é uma
clara demonstração desse processo de desconstrução dos direitos sociais e das conquistas sociais que nós tivemos no Brasil nos últimos anos. Mas pegando aqui o nosso tema, a questão da reforma política, eu pus alguns pontos para a gente refletir. Primeiro, a necessidade de nós evitarmos as ilusões, né? Eu penso que nós estamos vivendo um momento que nos desafia a confrontarmos a realidade. E, confrontando a realidade, nós confrontarmos a verdade, né? Assim, então, com muita facilidade, diante de situações de crise política, econômica, social, crise ética, cultural, espiritual, crise de valores, a gente busca caminhos, né? E às vezes a gente busca, assim, se deixa levar por caminhos que não levam realmente à solução das questões postas, né? Eu lembrei, então, assim, tem um ditado no interior de Minas que diz: quanto mais muda, quanto mais fica do mesmo jeito. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, assim, de pensar as coisas que mudam, mas que realmente têm consequências efetivas para a sociedade, e especialmente para os mais pobres, que devem ser sempre os destinatários maiores, né, das nossas ações, das nossas políticas públicas e do nosso compromisso, né? Então eu coloquei aqui isso, né, o risco das reformas superficiais e o jogo das elites. Quando a gente estuda a história do Brasil, a gente verifica muito isso. No Império, qualquer crisezinha que tinha, qualquer dificuldade, fazia uma reforma política. Foram feitas várias no Império. Então, é um pouco isso, assim, e mantinha tudo, né? A situação continuava a mesma, escravidão, a grande propriedade rural, o latifúndio, né? Assim, então, a gente desvincular a questão política das questões econômicas, sociais, me parece delicado. Então, nós corremos o risco, às vezes, de fazer da reforma política uma espécie assim, de, né, me engana que eu gosto, né? Assim, uma coisa assim de nós nos enganarmos, achando que a reforma política por si vai resolver os problemas. Eu acho que nesse momento nós temos que reconhecer que o velho Marx tinha razão em algumas coisas, né? Uma delas é essa prevalência do econômico. Eu tenho dito isso ultimamente, que a partir do que eu chamo de golpe, vou dizer por quê, né? A partir do golpe, o afastamento da presidenta Dilma, eu venho tendo lições explícitas de marxismo às avessas, ao contrário. Eu consegui resistir 64 anos aos meus amigos marxistas, né, na fidelidade rigorosa à doutrina social da igreja e tal, mantém essa fidelidade, é claro, mas de uns tempos para cá eu estou tendo lições explícitas, não tem jeito, não tem, ué. Uma delas é essa, né, assim, essa questão, né, do mais-valia. Você pega a questão do 241, a PEC 241, essas mudanças todas. Estão falando na reforma da Previdência para retirar direito de trabalhador e trabalhador rural que conquistaram a Previdência no Brasil nos anos 70. Reduzir o fim da legislação trabalhista, voltando ao período anterior, ao começo do século XIX, né, atropelando a advertência de Lacordaire. Esse era dominicano, né? Já que nós estamos fazendo aliança aqui, jesuíta, franciscano, vamos colocar o dominicano também. O Lacordaire dizia: entre o forte e o fraco é a lei que liberta. A liberdade oprime. Então, voltando ao período do contratualismo, da autonomia da vontade, lá no começo do século XIX, né? Então, essa questão da mais-valia, do acúmulo do capital. Então, estou tendo essas lições assim, muito, muito claras. E, sobretudo, que eu estava dizendo, o primado econômico. A questão econômica realmente deve ter uma... E se eu tinha alguma dúvida disso, estou mostrando também, claro, com clareza. Na Câmara dos Deputados, todo dia eu estou tendo uma lição, né? Assim, então é isso que eu estou dizendo. Os capitalistas estão me mostrando que, sobre vários aspectos, o Marx tinha razão, né? Então nós não podemos desconsiderar isso, pensar uma reforma política dissociada das questões econômicas. Esse é o primeiro ponto para a nossa reflexão. O segundo, desdobrando esse, é a questão da reforma política e cidadania, né? A questão fundamental da política é que as pessoas possam votar, serem votadas, participar do processo político com consciência. E só tem consciência quem tem as suas necessidades materiais básicas atendidas. Aqui é São Tomás de Aquino. A prática das virtudes cristãs pressupõe o atendimento das necessidades materiais básicas.
a gente pode trazer para o nosso tempo. A prática das virtudes cívicas, das virtudes republicanas, democráticas, pressupõe o atendimento das necessidades materiais básicas. Aí o nosso povo simples do interior também traduz com um primor. De barriga vazia ninguém pensa. A gente pode até ir além. De barriga vazia ninguém vive. Né? Da importância dos programas sociais. Foi sob esse lema que nós enfrentamos o desafio do Bolsa Família. Quando vinha aquela coisa, é assistencialista, tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Então, esses falsos dualismos, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, né, de que sem que as pessoas tenham condições básicas, os direitos sociais básicos, alimentação, os cuidados preventivos e curativos com a saúde, água potável, moradia, saneamento básico, acesso à educação no sentido mais amplo, né? Educação vinculada à cultura, ao conhecimento, ao saber, à pesquisa, né? Ao desenvolvimento das possibilidades do coração e da mente, né, das pessoas. Né? Então, sem essa condição, não tem militância política, não tem cidadania. E aí eu vejo que tem 3 reformas no Brasil que são fundamentais, o país tem que fazer. Os países capitalistas todos fizeram, não é reforma socialista, não. Porque um desafio que se coloca no Brasil hoje, na minha leitura, é que nós temos que disciplinar o capitalismo no Brasil. O meu sonho é superar o capitalismo. Eu sonho com uma sociedade onde o capital, o dinheiro, não seja a referência fundamental nas relações humanas. O nome capitalismo por si só já me incomoda. Mas vamos ser, já que nós temos que ter os pés na realidade, pelo menos até onde a gente percebe, né? A história às vezes nos surpreende, é importante nós estarmos abertos também a essa imprevisibilidade da história, mas até onde a gente percebe não está colocada a questão de superarmos o capitalismo do Brasil. Né? Mas vamos fazer um estágio básico, disciplinar o capitalismo. Normatizar o capitalismo. Aqui eu faço uma autocrítica. Eu que fui ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Lula, ministro do Desenvolvimento Agrário no governo Dilma, eu faço uma crítica. Nós conseguimos coisas fantásticas no Brasil. Combate à pobreza, à miséria, à fome, políticas sociais, tudo isso nós sabemos. Mas nós não normatizamos o capitalismo. O capitalismo no Brasil é selvagem. Nós estamos vendo isso aí, por isso que eles deram também essa pernada em nós com tanta facilidade, né? Assim, o poder que eles... Então, tem 3 reformas que estão lá em 64. Tá? Você volta em 64, reformas de base. O que eram as reformas de base? Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária. É nós colocarmos em prática o princípio que remonta às origens da tradição cristã, está nos padres da igreja. Deus destinou os bens da terra a todos os homens. E nas constituições do Brasil desde 1934, que é o princípio da função social da propriedade e das riquezas. A função social da terra. Vão admitir o direito de propriedade, seria melhor se fosse o direito à propriedade, né? Que todos pudessem ser. Mas vão admitir o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado. Agora, tudo isso tem que estar subordinado às exigências superiores do direito à vida. E a vida não é uma abstração. O direito à vida pressupõe esses outros direitos que nós mencionamos aqui. Alimentação, saúde, educação, água, saneamento básico, moradia, trabalho digno, etc. Né? Então, vamos subordinar também a livre iniciativa, a propriedade, a economia de mercado, às exigências superiores de um projeto de nação, do projeto nacional, do bem comum, do interesse público, da justiça social. É isso. Nós não temos isso no Brasil, na minha avaliação. Aqui o poder do dinheiro não tem limites. A começar que eles não pagam impostos. Então a questão da reforma agrária, a reforma urbana, que são irmãs, né? A questão da terra, não se admite mais hoje, no século XXI, propriedade, seja ela rural ou urbana, especulativa. Que não esteja cumprindo uma função ambiental, que hoje é uma coisa muito importante, fundamental, né? Ou que não esteja cumprindo uma função social. Então eu penso que, e essa questão nós não temos realizado essas 3 reformas, que a meu ver são fundamentais, a reforma política tem que ser uma quarta a partir dessas. Porque não adianta você colocar a reforma política uma superestrutura sem que a base não esteja razoavelmente bem cuidada. Sem que as pessoas tenham condições de
acessar, né, as informações, de exercer os seus direitos e deveres de nacionalidade e de cidadania. E aí a gente vê uma outra pauta agora que desconstitui, inclusive, tanto do ponto de vista social, se a PEC 241, agora 55 no Senado, e as que estão anunciadas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, desconstituem direitos sociais, existe também outra movimentação perigosamente autoritária, que restringe o aspecto do debate político. É a PEC, é a medida provisória, se eu estiver no número errado aqui, é 746 mesmo? A medida provisória da educação? 746, né? Então, é a medida provisória 746. Ó, gente, eles estão retirando da escola secundária, do nível médio especialmente, todas as disciplinas que fazem pensar. Que é filosofia, história, sociologia. É para formar técnico, para fazer trabalhos em técnico e não pensar. É para atender as exigências do sistema. Sabe? E aí vem uma outra coisa ligada a essa medida provisória, que a meninada está resistindo aí. A juventude está com a cabeça boa, estão resistindo à PEC 241, a medida provisória 746, e essa coisa mais louca, escola sem partido. Escola sem partido é a escola do partido único. É a escola do partido, é a escola sem partido. Vai ter um partido único. Ou esse pessoal que está defendendo a escola sem partido é ingênuo, eles são puros, eles estão fora dos conflitos, eles não têm interesses, eles não representam os setores da sociedade. Ao querer uma escola que não discuta politicamente, eles estão querendo uma sociedade que não discuta. Então, fazer reforma política vinculando com escola sem partido e com uma escola secundária que não estimule a reflexão crítica da juventude, né? Esse é um outro ponto também isso, né? Vincular a reforma política a essas reformas de base, a construção efetiva da cidadania, dos direitos sociais, né? Uma sociedade que pense, que reflita, né? Nessa mesma linha, um terceiro ponto que eu coloquei, eu considero fundamental nós discutirmos no Brasil, Fonteles, a questão da democracia participativa. Eu vejo assim, a democracia representativa foi uma conquista. Nós temos que reconhecer que a burguesia teve grandes conquistas, né? Inclusive teóricos muito bons, né? Assim, a gente não pode negar, não. Assim, eles formaram gente qualificada. A democracia direta, que volta lá às origens gregas, da praça pública, da ágora, então, também é uma coisa bonita. Mas cada vez mais eu me convenço que, sem eliminar as outras formas de democracia, porque elas podem conviver, eu penso que a democracia participativa, que alguns autores europeus chamam de democracia deliberativa, mas eu acho que esse nome nosso é mais bonito, participativo, é o grande caminho. Porque não há democracia sem espaços comuns. Aqui um parênteses, gente, não vou vencer a tentação aqui de fazer um comentário partidário. Peço desculpa, não vou fazer. É por isso que eu sou contra o PED do Partido dos Trabalhadores. Quero que o partido volte a ter encontros. Porque não há democracia se você não encontra. Democracia pressupõe mediações, pressupõe consensos. Só há mediações, só há consensos onde as pessoas se encontram, em plenárias, no debate público. Eu vivi uma experiência muito bonita quando fui prefeito de Belo Horizonte. Nós implantamos lá o orçamento participativo. E a gente participava, eu ia nas assembleias, nos bairros, nas comunidades. Então eu vivi coisas assim inesquecíveis. Eu vi comunidades pobres, abrindo mão de reivindicações absolutamente legítimas, necessárias, em função de outras reivindicações mais urgentes, mais dramáticas. Porque as comunidades, através dos seus representantes, eles visitavam todos os bairros, todas as comunidades, vilas, favelas, onde haviam demandas de obras, ou de implementação de políticas públicas, né? Então, essa questão da democracia participativa me parece assim fundamental. Primeiro, porque é uma forma de nós construirmos uma espécie de uma escola de cidadania, né, na prática. As pessoas exercerem os seus direitos e deveres de cidadania, né, exercerem os seus direitos políticos, né, e desenvolver a sua consciência cidadã, social, etc., né. Sem essa dimensão, eu não vejo como nós temos uma reforma política que chegue até as bases. Porque ao pensar na reforma política, nós temos que pensar também nas pessoas que votam, que elegem os candidatos, né? Assim, na expansão de consciência dessas pessoas. É aí que está a fonte do poder.
Não pode ser uma coisa de cima só para atender a demanda dos que já estão na política, formalmente, né? Tem que ser uma construção também de baixo para cima. E, nesse sentido, eu penso também que nós falhamos nos nossos governos. Nós começamos muito bem a questão da democracia participativa nas prefeituras, avançamos com a questão do orçamento participativo, e quando era para nós darmos um salto, né, buscando o planejamento participativo, uma participação mais estratégica, de médio e longo prazo, definindo também obras estruturantes, políticas públicas de mais longo alcance, mais duradouras, nós recuamos no plano municipal e não avançamos nas experiências estaduais e nacional que nós tivemos. Então, eu acho que esse é um tema que deve ser recolocado hoje, né? Não é uma coisa fácil, não. Teoricamente, se a gente sentar numa mesa, todo mundo é a favor de democracia participativa. Na prática não é fácil, porque muda uma concepção de política. É isso que nós temos que colocar na pauta, né? Muda uma concepção. Restringe o poder de quem tem. Nós ainda somos herdeiros de uma tradição do poder absoluto, do absolutismo. Quando muito é aquela coisa, fazer para o povo. Mas fazer com o povo, você está abrindo mão do seu poder. Quando nós implantamos o orçamento participativo em Belo Horizonte, um amigo meu, conservador, mas é uma pessoa que eu gosto, e nós temos uma amizade até hoje, respeitosa, fraterna, ele brincou comigo, falou: Patrus, você está criando cobra. Esse povo vai te encher seu saco depois. Mas é isso mesmo, assim, vai cobrar, vai ter consciência crítica, vai exigir, você socializa o poder. As pessoas passam a exercer também o poder. E tem uma coisa ótima aí, viu, gente, que eles fiscalizam para a gente a parte burocrática, ajuda a agilizar, porque tem os delegados que acompanham, né? E também ajuda muito do ponto de vista ético, porque eles acompanham a execução dos projetos e das obras. E ao fazerem isso, eles estão também nos ajudando a evitar desvio de recursos e acordos espúrios, etc. Um outro ponto, desdobrando, aí já entrando um pouco nas campanhas eleitorais. Eu penso que uma questão fundamental que tem que ser discutida nas campanhas, portanto, na questão é a questão do poder econômico nas eleições. E isso não é só no Brasil, não. Eu li há pouco tempo um livro de um grande jurista, pensador do direito, poderia dizer talvez um filósofo do direito, chamado Ronald Dworkin, fazendo uma análise da situação dos Estados Unidos. A avaliação dele é rigorosíssima, é duríssima, e bate muito com a nossa aqui. O dinheiro corrompeu as eleições. Os Estados Unidos só ganham a eleição quem tem dinheiro, ou quem tem apoiadores ricos, né? Então, essa questão do poder econômico, ela não é só uma questão do Brasil, não. Não é assim, uma coisa... É interessante, quando a gente volta no passado, quando começou a expandir, a se colocar de forma vigorosa o voto universal, o voto para todos, pobres, trabalhadores, os detentores do dinheiro, vamos usar a palavra, né, gente, com todo respeito, a burguesia, né, as elites, eles ficaram muito assustados, porque pobre, trabalhador, então, constitui a maioria. Mas se eles todos votaram, vão ser derrotados. E aí nós temos que trabalhar uma questão também que eu acho fundamental, que é uma outra contribuição do velho Marx, a questão da ideologia. Essa capacidade fantástica que os ricos, que os poderosos têm de colocar como sendo um bem coletivo aquilo que é o interesse deles. É uma coisa admirável isso. Como que eles fazem? Isso tem raízes históricas profundas. Se nós pegarmos o Brasil no tempo da escravidão, os donos de escravos convenceram a sociedade brasileira, inclusive muita gente boa, gente da igreja, pessoas bem intencionadas, de que os negros tinham que ser escravos, deixar aquela gente solta e tudo beber cachaça. Que foi a mesma coisa que colocaram quando nós lançamos, o presidente Lula lançou o Bolsa Família. Vai todo mundo beber cachaça com esse dinheiro. A ideia de que pobre é ideologia, né? Pobre não pode se autogovernar. Então, essa capacidade que eles têm, e agora mais ainda, né? Porque tem a mídia, os meios de comunicação, essa capacidade que eles têm de passar. Então, eu acho que essa discussão tem que ser colocada. Porque não é só que discutir se é financiamento público, se é financiamento privado, de lá para cá. Gente, tiraram o financiamento das empresas. Eu achei bom, eu sempre defendi isso. Mas o que correu de dinheiro nessa campanha? Dinheiro particular. Dinheiro de, sabe assim, e por baixo, e outras formas de manipulação e de controle.
né? As igrejas, os setores religiosos, não vou falar só os evangélicos, não, tem muito irmão católico nosso também, porque vai por aí, viu? Os setores religiosos que usam muito bem o sagrado nome de Deus em função de objetivos político-eleitorais, né? A manipulação, o controle, né? Então essa é uma discussão que a gente teria que fazer também, né? Uma coisa que eu acho de imediato que tinha que pensar, talvez democratizaria, essa questão de tempo de campanha. O tempo de campanha agora é 45 dias, não é isso? Gente, é uma loucura aí. Está ligado à escola sem partido. É a ideia de que a sociedade não deve participar. 45 dias não dá para nada. Imagine disputar a eleição de vereador. A eleição do prefeito monopoliza, uma cidade grande. Milhares de candidatos a vereador. Qual o espaço, qual a condição que os candidatos têm de se colocar e discutir com a população? Por que não abre esse tem? Deixa discutir. Pode ser candidato o tempo todo, ué. Desde que não tenha, não faça coisas incorretas, não tenha abuso de dinheiro. Uma pessoa pode dizer que é candidato e discutir com a sociedade. Eu vivi essa experiência. Quando eu fui eleito prefeito de Belo Horizonte, uma campanha missionária, uma campanha pé no chão, eu fiz campanha o ano inteiro. Naquele tempo podia fazer, foi em 92. Teve prévia no PT. Nós lançamos a candidatura no dia 10 de dezembro, em homenagem à Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro de 1991. A prévia foi em março. Nós ganhamos a prévia, fazer o quê? Fazer campanha. Começamos a mandar para o Belo Horizonte. A eleição, o primeiro turno, foi no dia 3 de outubro, por aí, no comecinho de outubro. Naquele tempo, o segundo turno era 45 dias depois, teve o segundo turno. Era no dia 15 de novembro. Então, foi do dia 11 de outubro ao dia 15 de novembro. Andando a cidade de Belo Horizonte toda. Visitei todas as vilas, favelas, eu li com todo mundo, igrejas, paróquias. Tal. Por que não pode fazer isso? Se o sujeito é um militante, não pode fazer militância, ué. Essa é a discussão que eu quero colocar. Eleição com prazo curto é para favorecer quem tem dinheiro, quem tem o poder econômico. Outra coisa triste, quem tem curral eleitoral. Os currais eleitorais estão voltando. Ou voltaram. Formado por motivos religiosos, né, e também por motivos econômicos, que não são só o dinheiro, né, gente? Tem muitas coisas também, troca de favor, consulta de graça, atendimento. Né, assim. Em Belo Horizonte, por exemplo, tem um vereador que chama Bim da Ambulância. É ambulância, ele tem um tanto de ambulância. Ele carrega doente para lá e para cá. Isso é uma coisa, serviço público, né? Assim, Bim da Ambulância. Bom, caminhando já para o finalzinho aqui, para a gente ouvir o nosso mestre maior aqui. Mas já. Eu coloquei aqui agora, então, gente, algumas questões. Mas agora entrando um pouco na questão da reforma política. Feitas essas colocações, né, preliminares, digamos assim, essas questões que antecedem, vou entrar um pouco, então, no que seria a questão da reforma política que está sendo discutida, sem esquecer essas questões anteriores que eu mencionei. Algumas questões eu acho que têm que ser realmente pensadas, comprometem muito. Uma delas é essa questão de alianças proporcionais. Você vota no candidato de um partido e elege outro. Que às vezes não tem nenhuma afinidade com ele. Nenhuma. Nós já temos essa experiência forte em Minas, né? Então, essa é uma questão. Uma outra questão importante, também, que eu acho que a aliança proporcional para o executivo é delicada também. Tem que discutir isso, né? O presidencialismo de coalizão que nós vivemos no Brasil. Tem um livro do professor lá de Minas, Leonardo Avritzer, Os Impasses da Democracia Brasileira, que trabalha bem essa questão. Sabe? Assim, eu não vou aprofundar isso aqui, mas tem, né, nós sabemos as consequências. Né? Sobretudo uma tradição política muito marcada pelo fisiologismo, como é a nossa aqui no Brasil. Né? Uma sede insaciável de cargos, de espaços e de recursos, dinheiro. Né? Então, as eleições majoritárias já tem problema. Agora, nas eleições proporcionais é um desastre. Porque você vota num candidato de esquerda, às vezes, com compromissos éticos, sociais, e ele puxa outro. Às vezes, completamente com a outra visão. Né? É um assunto para a gente... Uma outra questão também que tem que enfrentar é a cláusula de barreira. Ô, gente, é uma coisa assustadora, realmente. O Brasil está chegando a 40 partidos políticos. Agora, algumas pessoas sérias também, que a gente respeita, cientistas, políticos, colocam o seguinte: não, mas não tem jeito. Quem tem que fazer essa eleição é o povo. Porque você estabelecer a cláusula de barreira, você está cerceando
a liberdade de organização das pessoas. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que é razoável, dentro de um debate democrático, um debate com a sociedade, você estabelecer determinados limites para a formação de partidos, né? Eu acho que, porque não há como governar um país com 40 partidos. Sabe? Você perde completamente a centralidade, né? Não há como funcionar bem também o poder legislativo. É uma fragmentação, né? Agora, por outro lado também, né, gente, a gente tem que pensar um lado e outro, para a gente não ficar... Nós vivemos hoje numa sociedade perigosamente fragmentada, né, que tem a ver com essa discussão que nós colocamos antes, né, a questão dos valores, né? Nós vivemos numa sociedade hoje profundamente individualista, consumista, cada um por si, o diabo contra todos, porque Deus só opera, segundo a nossa melhor tradição, nos espaços da cooperação, da solidariedade, do amor, né, da justiça e tudo. Então também tem que discutir um pouco isso. Por que é essa fragmentação partidária? E como enfrentar esse problema também, sem ser uma coisa farisaica, né? Pensa aqui, mas desconsidera o restante. Pois é um problema. Outra questão, aí, o voto facultativo ou obrigatório? Eu vou conversar para vocês. Aqui eu sou um vira-folha assumido. Vira-folha. Eu chego perto de eu ouço uma boa defesa do voto facultativo, eu saio convencido, é o voto facultativo. Aí alguém faz uma defesa bonita do voto obrigatório, eu fico convencido, é o voto obrigatório. Porque assim, eu tenho um lado e tem outro mesmo, assim, né? Assim, não sei se aqui também a questão assim... Porque eu acho que é uma responsabilidade das pessoas, sim. Desde que você estabeleça condições para que a pessoa exerça a sua cidadania com dignidade, desde que você respeite efetivamente a pessoa, você pode exigir dela também. Sabe assim, que ela dê a sua contribuição, que ela faça a sua parte para que a sociedade seja uma coisa mais razoável, né? Outra discussão também, lista aberta ou fechada? Não sei se você, aqui é isso, né? No Brasil é a lista aberta. Você bota um candidato com esse risco ainda das alianças, das coligações proporcionais, né? Na fechada, os partidos ou as alianças apresentam a relação, né? Então, você vota naquela coligação, naquela chapa, e vai eleger, dependendo dos votos que você tiver, o primeiro da lista é eleito, o segundo, o terceiro, a relação já está feita. Tá? Eu acho, sinceramente, até pouco provável, com a pouca tradição partidária que nós temos no Brasil, de trabalhar com lista fechada. E o risco, que teoricamente é melhor, não tem dúvida, teoricamente é, mas e o risco das burocracias partidárias? Quero insistir nisso, vou sublinhar o que eu estou falando. Burocracias partidárias, um câncer que infesta todas as experiências partidárias no Brasil, gente que não tem voto nenhum, que não tem representação social nenhuma, e fica encastelada aí e decide. Assim, essas pessoas começaram a decidir quem vai entrar na lista. Assim, porque tudo pressupõe as questões anteriores. Se é para fazer uma questão de lista aberta, os partidos têm que abrir também para que os seus filiados, simpatizantes, decidam quem vai estar nessa lista, né? Não é uma coisa... Vocês verem mesmo. Uma outra discussão também que se coloca, o voto é proporcional, como é no Brasil, distrital ou misto? Né? O voto proporcional é como funciona. Você vota no candidato a deputado estadual, deputado federal, vereador, depois verifica lá a votação dos partidos, as coligações, de acordo com a votação dos partidos, as coligações, vê os que foram eleitos, etc. No voto distrital, você faz um distrito nos estados, você reduz os espaços, e geralmente a eleição passa a ser quase uma eleição majoritária também para o legislativo. Geralmente os partidos apresentam um candidato, os partidos, as coligações, naquele território. Proporcional misto é a experiência da Alemanha. Parece que na Alemanha você vota duas vezes lá. Você vota num distrital e vota num proporcional. Porque o risco do distrital é você eleger, fazer do Congresso Nacional uma grande Câmara de Vereadores. Você eleger pessoas ligadas aos problemas locais, regionais, que tem a sua importância, mas pode perder de vista a dimensão nacional, a dimensão maior, né? Assim, Então, por exemplo, há um risco de pessoas que têm temas mais gerais, questão das mulheres, questão das minorias, negros, LGBT, outros temas, questão de direitos humanos, reforma agrária, temas mais gerais. Geralmente os candidatos que têm essa temática mais ampla, eles têm voto pigado por todo canto.
Se você concentra a discussão num distrito, a possibilidade é de você restringir muito a discussão, o debate. E esses candidatos que têm uma pauta mais ampla perderem. Então, daí que alguns colocam essa possibilidade. Não faz uma eleição mista. Elege um candidato que... Porque essa vinculação também com a base, prestar contas, transparência também é importante. Tem a sua importância, né? Mas você também restringir o espaço desses políticos, candidatos, militantes políticos, partidários, que tem uma temática social mais ampla, mais alargada, né? Quase sempre com dimensão nacional, também não pode ser. E o último ponto, gente, que eu queria refletir com vocês, é isso, né? As limitações dos partidos políticos. Nós vivemos hoje, eu acho, uma crise civilizatória, né? Tem a nossa crise aqui no Brasil, que se destaca muito pela nossa herança social, com todos os avanços que nós tivemos nos últimos anos, e foram muitos, e foram belíssimas políticas e conquistas. O fato é que nós continuamos sendo ainda um país muito injusto, por conta desse acúmulo de 500 e tantos anos, né? Então, as injustiças, as desigualdades sociais no Brasil, a nossa herança escravocrata, patriarcal, latifundiária, concentração da terra, da renda, tudo isso, né, dificulta e aumenta a crise no Brasil. Mas eu penso assim, nós estamos vivendo uma crise no mundo, viu? Uma crise bem ampla. E tem alguns mais realistas, não vou dizer pessimistas não, que falam, rapaz, a crise é maior ainda, a crise é cósmica. Porque a gente fala, né, tem a crise, ó, tem os 3 elementos que constituem a vida, que nós ganhamos de graça. O ser humano é muito complicado, viu? Nós ganhamos de graça os 3 elementos fundantes da vida. A terra, né, dispensa comentários, vinculada à terra, a água e o ar. Né? E nós estamos contaminando, comprometendo, sem nenhum respeito, né? Aí um amigo meu falou, mas você tem que colocar o sol também aí, ué. O sol está chegando de uma forma muito atrapalhada aqui embaixo. Então tem a crise planetária e a crise cósmica. Mas o que eu quero dizer é isso, gente. Nós vivemos um momento histórico de grandes desafios. Portanto, há um questionamento em relação aos partidos políticos. Nós estamos vendo isso na Itália, na Espanha, né? Esse fenômeno direitista agora nos Estados Unidos, né? Há um esvaziamento da política, né? Um predomínio muito grande do econômico, né? Nesse contexto, né? Não é o caso de nós buscarmos também outras formas de participação, quer dizer, a atividade política, né? A ação efetiva pelo bem comum, pelo interesse público, a construção de um projeto de nação, que é um grande desafio para nós brasileiros, deve ficar unicamente vinculado aos partidos políticos, né? Como ficam no quadro partidário, no quadro político, os movimentos sociais, outras organizações da sociedade civil, sabe? Assim, há um questionamento, né? A possibilidade de serem constituídas associações temporárias para fins eleitorais. Agora, por outro lado, você tem que trabalhar isso, mas tem a preocupação também de não fragmentar muito na ponta, de você não eleger também bancadas de vereadores, deputados, senadores, onde não tem a referência partidária, onde cada um pense por si. Então, são muitos os desafios que nós temos aí. Por isso que eu acho que essa questão da reforma política deve ser priorizada. É importante esse debate aqui. Nós temos que fazer esse debate, ampliá-lo, mas evitar, na minha opinião, de dissociá-lo de outras reformas e de outros temas. Eu vejo na Câmara, por exemplo, foi criada agora na Câmara, foi criada uma comissão, parece que o relator vai ser até um deputado do Partido dos Trabalhadores, pelo que eu vi na imprensa, assim, o relator. Eu acho importante o debate, claro que é importante, tem que fazer. Agora, eu temo que fique uma coisa interpares, né? Uma coisa partidária, uma coisa ali, sem uma efetiva abertura para compreender aquilo que o saudoso, hoje santo Papa João XXIII, chamou de os sinais dos tempos, né? Quais são os sinais dos tempos que nós temos que captar para avançarmos com a reforma política vinculada a outras reformas no contexto do processo civilizatório no Brasil. Era isso aí, agradeço muito a atenção, acho que eu fui um pouco além do meu tempo, mas também eu vim de Belo Horizonte ontem à noite, né, gente? Estou voltando hoje, eu posso falar um pouquinho mais com vocês aqui.
Então agradecemos ao Senhor por sua fala, que também nos convida a refletir, que não é assim um discurso fechado, discurso aberto, muitos pontos de interrogação, que alimenta nosso diálogo, que depois vamos dialogar mais. Mas eu quero passar a palavra ao Dr. Clóvis Fonteles, e esqueci de falar que acaba de lançar um livro. Cadê o livro? Aqui um livro, acaba de lançar o livro, 3 momentos da doutrina social da igreja. Eu sou privilegiado e ganhei um exemplar. Né? Então, quem quiser, você trouxe mais um livro para vender aqui? Oh, é franciscano, é a pobreza mesma, viu? Então a palavra é sua. Eu não quis fazer um negocinho aqui, não. Conversamos. Mas olha, o livro não é para mim, não. Isso aí é para só difundir. Bom dia a todos. Né? Meu agradecimento primeiro ao Padre Thierry e a Guilherme, né, que me convidaram. Eu adoro conversar com as pessoas. Eu vou conversar com vocês. Eu também vim para cá porque eu me mexo muito, até para acordar também, né? E tal. O professor tem essa mania. A primeira coisa do professor é para acordar as pessoas. Né? A primeira missão do professor é acordar. E depois aí tentar passar uma ideia ou outra. Né? Então, meu agradecimento grande. E um momento bonito, né? Ontem até conversava com amigos, a gente costuma almoçar, um grupinho da resistência do Ministério Público Federal, e eu falava da minha alegria de estar hoje aqui com o Patrus, mas há 3 pessoas na política que alcançaram, posso estar sendo injusto com outras, mas pelo menos essa é a sensação minha, né? Quando o Partido dos Trabalhadores esteve no poder, mas 3 pessoas que me marcaram muito, né? Me marcaram, sabe, por não se encantarem com o famoso poder, que isso é uma droga. Eu tive lá um pouco, uma época também, em 2003, 2005, né, quando o presidente Lula assumiu e a minha classe me elegeu, e ele foi fiel em manter, não era obrigado a manter aquele que, e eu acho isso uma coisa importante, aquele que foi o mais votado, e foi uma tradição belíssima, acho, do Partido dos Trabalhadores, ter mantido o Procurador-Geral da República o mais votado pela sua classe, né? Não sei se acho que isso não vai vingar mais no ano que vem, vamos ver, mas certamente não vingará mais. E essas 3 pessoas, 2 estão aqui e uma não está aqui, né? Mas Patrus, Gilberto Carvalho e Olívio Dutra, né? Que pessoas, sabe, que não se encantaram, acho eu, pelo poder, porque continuam simples, tranquilos, não se deixaram morder pela mosca azul, né? São esses homens aí. Né? Olívio assaltado até num ônibus lá em Porto Alegre. Né? E os dois, eu vi essa cena, né? Quando saíram, deixaram de ser ministro e tal, né? Voltaram para o seu trabalho, né? O Olívio no banco, o Gilberto está na sua fazendinha ali, né? Fazendinha pequenininha, né? Senão vão pensar que você é latifundiário. Né? E Patrus também, né? Me lembro da cena, o paletó atrás, ele dando parecer lá, que é assessor da Assembleia Legislativa, né? Olha, meu Deus, se todo mundo fosse assim, pronto, nós não estávamos aqui. Né? Não temos necessidade de estar aqui. Isso é que marca para mim, não é, né? Blá, blá, blá. Né? São as atitudes concretas das pessoas. E esses 3 homens, sabe, me estimularam a também procurar ser isso que sou. Né? Hoje, eu troquei uma coisa que eu gostaria muito de fazer, fiquei até um pouquinho assim, mas fui lá para a minha grutinha, que eu tenho uma grutinha lá em casa com São Francisco, né? Antes até, quando o Guilherme falou comigo, eu estava agendado hoje uma coisa que nós temos feito, eu sou franciscano leigo, eu tento ser franciscano leigo, e hoje nós estaríamos, quer dizer, os meus irmãos e irmãs estão lá, com os meus irmãos e irmãs de lá, no lixão da Estrutural, onde nós vamos lá, estamos começando a desenvolver paulatinamente um trabalho, né, e hoje tem a distribuição de quentinhas lá, né, cerca de quase 800 quentinhas, né, os irmãos estão lá agora desde ontem, trabalhando, a gente cozinha, eu passei a cozinhar na vida, sabia? Passei a cozinhar agora. Olha que beleza, os irmãos lá da Estrutural. Não deve estar grande coisa a minha comida, não. Mas só aquele sorriso, né? Só o sorriso, só se chegar, tocar na pessoa, né? Não sei por que nós católicos, né? Irmãos de outras festas que aqui estão presentes, somos todos irmãos, a gente como que se limitou e perdeu a capacidade de tocar no outro, né? Jesus era o amor que toca, né? Jesus é o amor que toca. E nós perdemos o toque.
né? Que é tão bonito tocar, né? E a gente chega lá e toca na irmãzinha, toca no irmão, abraça ele, entrega uma quentinha, né? Não vai resolver o problema dele ali, estruturalmente não vai, mas pelo menos é um instante, né? É um momento, né? Isso é que o de Assis me ensinou muito, né? Por isso que eu estou tentando seguir a pegada dele, né? Você sorrir, você tocar, você se dar, você se disporar, né? E eu acho que isso já vai muito nisso. Se nós começarmos a mudar, né, a maneira de ser, para ser com os outros, pelos outros, para os outros concretamente, com atos concretos, eu acho que isso é, sabe, Patrícia, isso aí vai criando alguma coisa, né, uma onda, uma possibilidade infinita da gente começando a mexer nas coisas, sabe? Por aí. Mas não é isso que eu tenho que falar com vocês, não, senão eu vou... É só um começo meio que poético, né? Tá? Fundamental para mim. O que é ser político? Não é? O que nos leva ao deputado federal a querer... Eu acho que a grande indagação é essa. Não é? O que significa, né, você ser um político? Tá? Aqui tem um documento que é muito pouco conhecido. Eu mesmo, depois do Dom João Brás da Vida, que chega para mim assim, aqui, você vai se aposentar, Cláudio? Eu falei, vou. Então, olha aqui, eu te dou 1 ano para mergulhar na doutrina social da igreja. Eu quero que um leigo comece aqui na arquidiocese a conversar sobre isso com outros leigos e com religiosos. Eu quero leigo, eu não quero padre, não. Eu quero um leigo, porque eu acho que isso aqui é mais da missão de vocês. Porque eu só ouvi falar por isso por alto. Não interessa, eu estou te dando 1 ano. Vai ficar de 1 ano de vagabundagem, vai ser aposentado mesmo, né? E vai te virar. E assim foi feito. Eu mergulhei, estudei que nem um louco, né? Tinha essa visão muito fraca, muito perfunctória, né? E aí fui, né, para isso aqui. E isso hoje é o meu encantamento, não teórico, sim, é necessário e tal, mas pôr na prática. Esse livrinho aí é fruto da minha trabalho de conclusão de curso, que eu aprofundei mais com os franciscanos, né, porque eu fiz teologia com os irmãos franciscanos, no Instituto São Boaventura, né, e, enfim, hoje eu estou mergulhado fortemente na doutrina social da igreja, né, ou para alguns ensinamentos social da igreja, bobagem essa discussão, né. Mas aqui tem algo, acho muito interessante. Isso aqui é uma fonte muito bonita de aprendizado. E, lamentavelmente, no mundo leigo, eu vejo por mim, pouquíssimos abriram isso aqui. No mundo leigo, talvez uns 2% ou 3%. Sacerdotes, bispos também, eu acho que é um contingente muito pequeno também. Não é? É como dizia até Bento XVI, que é criticado, mas esse homem tem, a meus juízos, tem algumas coisas muito interessantes, né? E aqui em Aparecida, ao abrir Aparecida, o discurso, aqui em Aparecida do Ceará, ele diz assim, olha, para ser realmente um verdadeiro católico, há que se conhecer e viver 2 tipos de realidade. Uma está bem, uma catequese puramente individual, do cultivo de uma moral individual. E o catecismo serve para isso. Mas aí não basta, não. Aí não basta, não. Aí você fica incompleto. Há que se, ao lado da catequese individual, meu caro Guilherme, vivenciar fortemente a catequese social. Isso é Bento XVI, para os bispos todos da América Latina e padres. A catequese social. E para viver e vivenciar a catequese social, há que se conhecer algo que a igreja produziu, que se chama o Compêndio da Doutrina Social da Igreja Católica. Senão, não tem a integralidade. Eu acho isso perfeito. Agora, fazer com que seus irmãos, né, vivenciem isso, uma coisa é o líder espiritual dizer isso, outra coisa é o pároco lá reverberar isso, botar no seu coração e fazer viver isso. Né? Aí é que está a enorme dificuldade. E aqui há meu juízo, uma afirmação fundamental. A responsabilidade de perseguir, que é exatamente o subtítulo, é as tarefas da comunidade política. As tarefas
da comunidade política. A responsabilidade de perseguir o bem comum compete não só às pessoas consideradas individualmente, mas também ao Estado, pois que o bem... Agora, olha a frase aqui. Pois que o bem comum é a razão de ser da autoridade política. O bem comum é a razão de ser da autoridade política. Se é deputado, para isso. Se é senador, para isso. Se é prefeito, para isso. Se é vereador, para isso. A sua razão de ser é o compromisso em realizar o bem comum. Assentado isso, eu acho que isso é uma verdade inafastável, vem a primeira indagação, e aqui eu já vou ser um pouco provocativo, e entrando no tema da reforma política. Claro, há vários componentes, Patrus nos brindou aí, mostrando vários componentes, reflexões sobre vários pontos, mas eu quero crer, sem menosprezá-los, prestem bem atenção, mas que há aí um ponto central. O que impede pessoas, ou, portanto, as seduz, e até podem entrar na política com esse bom propósito, e depois, triturado pela máquina, pela estrutura política, perde isto, perde até o seu anseio inicial da juventude, o seu ideal, palavra coisa que ninguém mais vive até. Para mim, o quê? A profissionalização da política e a familiarização da política. O que nós temos no Brasil hoje? Políticos que estão desempenhando mandatos populares há 40 anos, amigo. Há 50 anos, amigo. Há 35 anos, amigo. Esse sujeito está fazendo viver bem comum? Brincadeirinha. Profissão política, isso não pode existir nunca. Nunca. Profissão político, coisa nenhuma. Político com representação popular, mandato, político mandato. Olha, eu vou ser radical, tá? Acho que Jesus era profundamente radical. Eu faço uma diferença entre radical e extremista. Radical é aquele sujeito que mergulha até a raiz. E na mulher que mergulha, o homem que mergulha até a raiz, ele vai descobrir a sua verdade. E a tua raiz é você, como eu sou realmente, sem máscaras. Sem as máscaras do cotidiano, que a gente gosta dessa de botar. O radical tira as máscaras porque ele vai lá no âmago dele e se enfrenta. Seu pior inimigo é você mesmo. Não é o Gilberto que está atrás de você, nem sou eu que estou na sua frente. Seu pior inimigo é você mesmo. E o radical é aquela pessoa que mergulha em si. E aí acho que pode se encontrar a sua própria verdade. Então acho que nós todos, não quero fazer a cabeça de ninguém, pelo amor de Deus, acho que nós todos temos que ser radicais. Extremista não. Porque o extremista, meu querido padre Hernani, ele pede, não tem mais raiz, perde todas as raízes. Aí ele pega uma metralhadora e ele mata agora. Ou a todos nós aqui. Porque ele não tem raiz nenhuma. É o problema do Estado Islâmico. Não quero saber as razões pelas quais eles perderam as raízes, mas não tem raízes. Tá? Então acho que é vital que a gente vá à radicalidade, a gente vá às nossas próprias raízes. E a própria raiz dessa questão diz isso. Político não pode ser profissão. E se político não pode ser profissão, eu proíbo reeleição em todos os níveis. Agora o Patrus mexeu na cadeira. Tenho que responder ao Fonteles daqui a pouquinho. Mas o importante é isso, senão fica um negócio... Entende? Veja bem. Mas eu quero ter uma... Tudo bem, Patrus. Tem o seu mandato. A escolha aqui. O prefeito, o vereador, o deputado federal, o senador da República. Ganhou 5 anos. Fui um excelente prefeito. Obrigação sua, querido. Isso não lhe dá direito algum. Isso é cumprimento de dever para com o bem comum e para com a cidadania. Não é direito algum. Não tem direito nenhum. Isso é dever seu. Desempenhar bem uma missão que o povo lhe concedeu. Tá? Mas agora quer ser senador. Como dizem os portugueses, nevermore. Nunca mais. Somente
5 anos. Mas eu sou um ser político. Parabéns, eu não quero que você perca, Patrus Ananias, o seu ser político. Então, você definiu a sua agremiação partidária e vai trabalhar dentro dela. Vá formar lideranças, vá fazer políticas públicas para, sei lá, a área que você está especializado, educação, saúde, enfim, o que seja, transporte, parará. Viva dentro do seu partido, parabéns. E se você se tornou político, por 15 anos, sua mulher não pode ser, seu filho não pode ser, seu avô não pode ser, seu pai não pode ser, seu papagaio não pode ser, seu cachorro não pode ser. Proíbe a família toda. O que você vê hoje no Brasil, essa barbaridade. É avô, é neto, é pai, é filha, é mulher, é ex-mulher, não sei. Mas está lá, a grei familiar. 40 anos, 35 anos. E não me venham com o papo furado de que está né, em prol do bem comum. Oh, me engana que eu gosto. Você está pensando em você. Está pensando em você, em manter. Eu sei que isso aí eu perco, da extrema esquerda, da extrema direita, ninguém vai. Porque a sedução é enorme. A sedução é enorme, eu sei. Quando o presidente Lula, eu sabia que podia vir o convite para... Olha, eu estou a cavaleiro, hein, pessoal? Eu acho que eu estou sendo legítimo. Porque o presidente me chamou, olha aqui, que é o jeito dele e tal. Uma outra vez, eu te reconduzo. Falei, presidente, o senhor se lembra que eu lhe disse na conversa, primeira que nós tivemos, que eu só fico, que ninguém acreditou, nem gente da minha família acreditou, que eu só fico 2 anos. Eu não quero ser reconduzido, porque eu vou errar na condução do Ministério Público Federal, e vou errar, e errei, como ser humano. O ser humano erra. Eu não vou errar por injunções outras, porque quero continuar o mandato. Vou errar como errei como ser humano, na minha falibilidade humana. Eu vou estar legal, Fonte, vai legal, vai em paz. Entende? Por isso, agora, vê que a sedução vem, porque é sedutor. No avião, eu saía do banco para pedir. Até hoje, outro dia, aqui na rua, falou. E aliás, o que me trouxe muita felicidade, muita alegria, foi isso. O que mais, sabia, Patrus, o que mais mexeu com os meus irmãos brasileiros e brasileiros, lá no Rio, em alguns lugares, ainda semana passada aconteceu isso. A pessoa passou assim, sou o doutor Fonte? Eu falei, sou. Olha, eu quero lhe dar meus parabéns, sabe por quê? O senhor mostrou para nós brasileiros que o senhor não tem amor aos cargos. Essa é a expressão que eu ouço de irmãs e irmãos brasileiros, até hoje. E aí eu agradeço a Deus. Não foi o meu parecer A, o meu parecer B, o meu parecer C. Foi esse ato concreto de dispensar. A minha classe não queria. Não, tem que ficar... É duro, é isso que eu acho que Deus até aí me preparou, sabe, ao me fazer mergulhar no de Assis, que larga tudo, né? Vai se tornando nu, né? Tornando nu é isso, você vai se largando. O Leonardo Boff, eu acho que é São Francisco de Assis, Ternura e Vigor, bonito livro, lindo livro do Boff. Ele diz, a nossa vida é como uma cebola. Eu acho que é nesse livro que ele diz isso. Você vai tirando os gomos, tirando um gomo após o outro, e quando termina não tem nada. É uma imagem para mim muito bonita. Então, meu querido Patrus, já fica aí para um repto para vocês. A primeira coisa é essa: proibir reeleição em todos os níveis. Não pode haver profissão, político. E família não vive simultaneamente com o político. Pode viver 15 anos depois dele ter deixado de ser político. Aí tá, tudo bem. Tá? Então, essa é uma primeira coisa. E, aliás, o documento também aborda esse tema ao falar de um princípio caríssimo que a gente tem que viver, eu concordo com você. Você falava da democracia participativa. E aqui, fruto do princípio da doutrina social da subsidiariedade, que é
como a igreja enfrenta a relação Estado-sociedade e o princípio da subsidiariedade, que está lá, me parece, na 40º ano, começa a sinalizar, não é? 40º ano acho que sinaliza, depois é fortalecido. Não é? Quer dizer, a sociedade, nós, povo, não é demagogia não, mas nós é que temos que ter a primazia para a igreja, para o ensino social. Não é a estrutura burocrática do Estado. Somos nós, a sociedade, temos a primazia. E nessa relação, então, a sociedade antecede o Estado. O Estado é de se voltar para a sociedade. A Marina Silva tem uma frase muito bonita, agora não sei se ela ia viver essa frase realmente, acho que não, não é? Pelo desempenho depois, acho que não viveria de jeito nenhum, mas ela tem o direito de defesa aqui, de me contraditar, não está aqui, estou falando pelas costas, não. Mas ela, na campanha presidencial, ela jogou uma frase muito bonita, mas o problema das frases são essas, você joga a frase, não é mais, Guilherme, frase é frase, verba volens, não é? Verba volens, isso é muito bonito. A frase dela é muito bonita, ela diz o seguinte: o Estado não pode ser provedor. Ela faz até uma rima. Estou inteiramente de acordo. O Estado não pode ser provedor, o Estado tem que ser motivador. Isso é o vital. Agora é preciso realizar isso, cara. Porque nós temos o Estado tudo provendo, a gente quer que o Estado proveja tudo. Não, o papel do Estado é motivar a cidadania, o corpo social, a que ele seja o protagonista. Não é? Esse é o grande ponto. Mas como realizar isso é difícil, mas é o desafio. Né? Porque o líder, e aqui dentro daquela primeira ideia minha, né? O líder não é aquele que se perpetua, isso é outra extrema deformação de liderança, porque é sedutora. Né? O líder não é aquele que se perpetua. O líder é aquele que abdica para formar novas lideranças. Aí é que é duro. E nesse ponto eu acho que, mais uma vez, o belíssimo exemplo de Bento XVI, que não é mole para o intelectual, e eu estou cheio de intelectuais jesuítas me olhando e me contemplando. Não, me contemplando não é muito forte. Eu não devo ser contemplado, só mirado. É muito difícil para um intelectual abdicar. Muito difícil. Abdicar da sua razão, Gilberto, do seu criar. Hein? Isso é muito difícil. Mas o líder, Patrus, o verdadeiro, para mim, liderança, isso eu procurei fazer lá no Ministério Público, né? Eu gosto daquela frase chapliniana, Charlie Chaplin, né? Em Luzes da Ribalta, bonito, filme que eu choro até hoje. Tem que chorar, não tem saída, né? Em que ele diz assim: para que chorar o que passou, relembrar perdidas ilusões. Agora, estou cantando, hein? Ah lá, o Gilberto quer fazer duo comigo, hein? Né? Se o ideal, o que vai acontecer? Aê, palmas para Gilberto. Está vendo? Belíssima frase. Se o ideal que. Isso é lindo, isso é o líder, Patrus. E isso é a ideia de não ser um profissional. Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. E a beleza aí do diálogo das gerações. Eu procurei no Ministério Público, não Cláudio Fonteles colocar a visão dele. Não. Mas passar a visão incentivando a que os jovens viessem. Cláudio Fonteles sai. Outra coisa importante também é essa. Nas instituições, nós não somos nada. Na família, nós somos fundamentais. Ou como companheiro, esposo, ou como pai, ou como avô, ou como bisavô, ou como tio. Aí nós somos fundamentais, todos nós, mãe, a mulher. Assim, né? Na família, sim. Mas nas instituições, nós passamos e elas ficam. Não importa o Ministério Público, não Cláudio Fonteles. Esse já foi embora. Outros virão. E essa é a beleza, esse é um ponto também sério. Mas isso em tudo, igreja e tudo. A tendência de você se perpetuar. A tendência de você ali ditando as regras do jogo. Não pode. Se desfazer, né? Vamos para a cebola de novo. Se desfaz. Né? Então, eu acho que isso aí
São coisas importantes, né, que a gente tem que meditar. A minha primeira seria essa. Não profissionalizar a política, ela está altamente profissionalizada, e pior do que isso, ela está familiarizada. Então, as greys se sucedem, né? Impedir isso. Né? Outra coisa, né, eu tenho até 2 artigos lá no meu blog e tal, né, sobre a igreja e a participação política. Né? Eu não sei a quantas anda, mas sumiu a reforma política democrática e eleições limpas, projeto de iniciativa popular, né, que assinei e tudo mais. Não sei a quantas anda, Patrulha. E aqui tem coisas interessantes. Nesse projeto, a CNBB encampou, né, e outras entidades da sociedade civil, e isso é muito bonito, é aquilo que ele pede. Princípio da subsidiariedade, né, como foi a lei de fichas limpas, e isso é que nós temos que fazer mais e mais. Qual é a forma? A forma é essa. CNBB, as entidades, meu Deus, as entidades se mexerem, convocarem pessoas, jovens e tudo, né? Então precisa só saber, o desafio para é saber como canalizar. Você vê essa menina de 16 anos, o discurso dela na Assembleia Legislativa do Paraná, a juventude está esperando, né? Não que a gente faça a cabeça deles, não, está esperando que a gente dialogue com eles, aí nos canalizemos todos juntos. Há aí algo importante. Nós não estamos nos apercebendo, é disso que está aí. Mas há alguma coisa de muito boa aí. Entende? E nós temos que fazer essas iniciativas, não ter medo disso. Lamentavelmente, eu não sei como é a conta, depois pode até dizer. Né? Aqui, aí, Patrulha, eu aqui estou favorável, sabe? Aqui a proposta, né, que a CNBB encampou e tudo mais, né, do voto em lista fechada, né? Porque você tira, né, o protagonismo da pessoa e transfere para, né, o partido. Nós temos que criar partidos nacionais com conteúdo. Esse é o problema. É que partido do Brasil é uma mercadoria. Isso é que tem que acabar, pessoal. Né? Ponto. É isso, criar um mecanismo, não sei se esse é o melhor, pode ser, não pode ser, talvez não seja o melhor, né? Mas a ideia central, eu coloquei antes, né? A outra ideia central é essa. Não é fortalecer o partido, não é falar, é viver, mas muito mais forte que fortalecer, é viver a sua opção político-partidária. Entendeu? Que o partido não seja, né, um joguete nas mãos de donos, não que hajam donos de partido. E na fechadura da lista, não é a burocracia partidária, sua crítica procede, né? Não é a burocracia partidária, o secretário lá do PT, a presidência, a direção maior, que vão comandar esse espetáculo, não, Gilberto. Aí é a base toda que vai formar essa lista, num amplo processo de discussão e de votação interna do partido. Entende? Eu acho que é aí, por aí, talvez seja por aí. E aí, não sei, quero ouvir vocês. Né? E aí sim sai essa lista fechada. Em 2 momentos, né? São 2 momentos a proposta da CNBB aqui, das entidades. Primeiro, o partido, né? Se você vota na legenda, né? E depois, no Patrulha falou, né? Pelo número de vagas obtidas, as pessoas que estão ali elencadas, mas que foram escolhidas numa democracia vivida e numa democracia interna do partido. Né? Eu acho, não sei, dizer, não, mas não vai dar, acontece. Eu não sei, eu acho que isso aqui, né, é importante. Aqui vai entrar uma. Agora, o Guilherme já tinha me provocado ali, né, no início, né, Guilherme? O problema do Ministério Público e tal. Esse projeto, acho que faz uma coisa interessante também. Ele marca um certo protagonismo do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sei que vai vir bronca de vocês aqui daqui a pouco, mas tudo bem, eu estou aqui hoje altamente provocativo. Né? No Tribunal Superior Eleitoral, do Ministério Público, no controle, né? Com medidas concretas, por exemplo, de abertura de contas, de prestação de contas 24 horas, quanto você está gastando na sua campanha, entendeu? Acho que essas medidas também são importantes. Né? Não é que você vai judicializar a eleição, preste bem atenção, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o controle do processo eletivo, aí passa para o Ministério Público e passa para o Poder Judiciário. Aguardo o seu... que já estava lá fora já me provocando. Né? Então, o controle desse processo eletivo, porque nós tivemos acho eu, não sei, o Paranani vai falar melhor que eu isso aqui. Né? Mas acho que na lei de ficha limpa houve um avanço. Né?
Muitas e muitas candidaturas a prefeito aí foram obstadas, né? O Ministério Público tem, não é o melhor, né? Mas tem tido um papel importante aí, tanto que a própria Suprema Corte, aí vem a crítica a mim, depois vamos debater, né? Já está, o presidente do TSE, né? Já está a querer temperar a hermenêutica sobre a lei da ficha limpa, né? E é porque é sinal que ela está funcionando, senão não queria temperar a hermenêutica da lei de ficha limpa, né? Mas então eu vejo aqui também, né? Tem alguém aqui, como muito positivo esse projeto, Patrus. Talvez a bancada do PT, dos partidos agora na oposição, né? Enfim, as entidades, temos que partir para as ruas, meu amigo. Tem que ir para as ruas, né? Isso aqui é muito bonito? É. Mas desde que cada um aqui saia com a missão de ir no pequeno espaço da família, sabe? Do conjunto, né? O que a 80ª Advenience fala, né? Criar os centros de interesse e ação. 80ª Advenience, né? 80ª Advenience está lá. Criar centros de interesse e ação, né? Não adianta ficar nesse sábado aqui, não. Meu amigo, que bom, eu me sentei lá, ouvi e tal, tinha um careca que ia para lá e para cá, ia para lá e para cá, né? Entende? Tem que, eu sempre digo para meus alunos, escuta, tem que ir para a ação. Aliás, aqui nesse livro, né? Para quê? Para quê? Princípios, isso aqui, para que você tenha princípios de reflexão. Princípios de reflexão. Se você tem princípios de reflexão, o mundo não quer princípios, tudo é relativo para o mundo, né? Daí o diálogo entre nós e o mundo, mas tem que ser perene. Com princípio você tem critérios de julgamento, embasados. Tem princípios? Ótimo. Então terás critérios de julgar. Tem critério de julgar? O que você tem que fazer necessariamente, padre? Tá, padre, já eu toco aqui e termino. Né? Diretrizes de ação. Então não é mais para ficar sentadinho aqui não, pessoal, senão Patrus e eu falhamos. Se ficou todo mundo sentado, se entrou aqui e vai sair como entrou, we lost. Perdemos. Não tentamos, mas perdemos. Tem que, de alguma forma, mexer para agir. Vou terminar, meu querido padre Thierry. O Patrus falava da economia, do velho Marx e tal, respeito, mas essa prevalência eu não dou. Sabe, meu irmão? Eu acho que a nossa visão, né, que é o que inspira o documento, você sabe melhor que eu, Patrus, que é muito mais humanista do que eu na filosofia de Emmanuel, claro que é, na filosofia de Jacques Maritain e de Emmanuel Mounier, né, que é, o que inspira esse documento? O homem todo e todo homem, tá? Portanto, a integralidade. Essa é a grande lição evangélica de Jesus. Tudo aquilo que divide, diabolos, tudo aquilo que divide é satânico, né? O amor não divide. Jesus, o amor não divide, ele integra. E nós devemos sempre viver e cultivar a integralidade. A mulher e o homem todo homem e toda mulher. Né? Por isso é que eu acho que a economia é importante, mas dentro de um conjunto de fatores, portanto, na integralidade. E para fechar, meu caro padre Thierry, aqui na Prevalência do Econômico, eu vou ler aqui na página 201, né, número 349. A doutrina social da Igreja, ainda que reconhecendo ao mercado a função de instrumento insubstituível de regulação no interior do sistema econômico, coloca em evidência, a doutrina nossa, da Igreja, coloca em evidência a necessidade de ancorá-lo a finalidades morais. Esse é o grande ponto. A economia é instrumento. Hoje no mundo nos impõe goela abaixo que a economia é um fim em si mesma.
E o mercado é a expressão mais lídima, mais grandiosa disto, caro padre Hernani. E a igreja diz, não. Há de se colocar em evidência a necessidade de ancorá-lo, o mercado, a finalidades morais, que assegurem e, ao mesmo tempo, circunscrevam adequadamente o espaço da sua autonomia. A ideia de que se possa confiar tão somente ao mercado o funcionamento de todas as categorias de bens não é admissível, diz o documento. Porque baseada, olha aí, bonito, né? Porque baseada numa visão redutiva, tudo que reduz é péssimo, numa visão redutiva da pessoa e da sociedade. Diante do concreto risco de uma idolatria do mercado, a doutrina social da igreja lhe ressalta o limite, facilmente relevável na sua constatada incapacidade de satisfazer as exigências humanas importantes, pelas quais há necessidade de bens que, todos nós temos necessidade de bens que, pela sua natureza, não são, nem podem ser simples mercadorias. Bens não negociáveis. Bens não negociáveis segundo a regra da troca de equivalentes e a lógica de contrato típicas do mercado. Eu fecho com Blaise Pascal. Então, o homem supera infinitamente o homem. Paz e bem. Agradecemos a colocação do Cláudio Fonteles, que falou como procurador, promotor, começando a tomar defesa da sociedade contra a chamada classe política. Você viu? A classe política sai mal aqui. Então, lembrando depois que foi contra o nepotismo, contra essa profissionalização, é uma postura bastante radical. Ainda bem que o senhor não é extremista, hein? Então, agradecemos também valorizando todo um trabalho da igreja, valorizando o problema da reforma política, lançado pela CNBB e outras entidades, que ficou um pouco embaixo do tapete, de verdade. E, no final, valorizando, então, o apelo à base da doutrina da igreja, citando um texto que, em parte, está citado na nota da CNBB sobre a PEC 241. Então, agradecemos a colocação. Agora vamos descansar um pouco, conversando um pouco entre nós, durante exatamente 12 minutos. Tem um cafezinho, suco, biscoitinho, para se recuperar depois dessa colocação que nos levou a nossas raízes. E às 10h30 voltamos aqui.